Glória a Deus. Esse negócio amarelo aí tá terrível. A gente foi mudar de posição aqui o negócio, mexeu um pouco no cabo, deu pau. Aí agora tem que trocar, né? Faz parte. Benção, irmãos, glória a Deus. Estou muito feliz por cada um de vocês que estão aqui. Obrigado, Sal da Terra Garagem, por estar conosco. Família, extensão da nossa casa. Sejam bem-vindos todos que nos visitam. Essa casa é nossa, é de vocês. E é um privilégio a gente poder, mais uma vez, compartilhar daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Para quem participa das nossas rotinas de pequenos grupos, a gente vem abordando desde o começo do ano o Velho Testamento. E a gente agora, nessa semana, abordou o texto de Josué, capítulo 24. E eu queria discorrer um pouco, além do texto que foi abordado como texto base, né, na nossa leitura de Josué 24. E, irmãos, tem uma coisa que a gente não precisa ouvir pela primeira vez para ser impactado. Nós, como de costumes, a gente vem ao culto, a gente participa de reuniões, estuda a Bíblia, estuda a palavra, e às vezes a gente cai num texto 50 vezes, e às vezes as 50 vezes o Senhor vai falar de forma diferente com cada um de nós. Porque Ele é assim, porque a palavra dEle não somente é desenhada numa linha que vai somente nessa linha falar uma única coisa com você. Então, às vezes, Deus, naquilo que Ele tem planejado, Ele vai falar muitas verdades ao nosso respeito, ao respeito daquilo que Ele quer se revelar a nós. E, na verdade, irmão, tem algumas dessas verdades que a gente precisa ouvir de novo, que é necessário que a gente escute de novo, e de novo, porque a vida, ela vai passando, a vida ela vai discorrendo, e a gente sem perceber vai se acomodando. A gente sem perceber se acomoda em posicionamentos que a gente se torna completamente confortáveis enquanto a nossa vida, enquanto a nossa rotina, e a gente acaba se esquecendo de muitas coisas referente àquilo que o Senhor tem falado conosco. E hoje eu quero abrir com vocês um dos momentos na história do povo de Deus, que é esse momento lá no último capítulo de Josué, no finalzinho ali da história, né? Josué já velho, já ali assim nos seus últimos anos de vida, guiando o povo, depois de guerra, depois de conquista, depois de milagres, depois de quedas, depois de recomeço, e ele reúne todo mundo num lugar chamado Siquém. E ali, ele não prega para o povo, para entreter, para somente chamar o povo para se reunir e ouvir mais uma mensagem. Ele não fala para inspirar aquele povo momentaneamente. Ele chama o povo para renovar a aliança com Deus. Então, naquele momento, ele está chamando o povo para se lembrar e renovar de algo que eles já sabiam, de algo que eles já tinham. E antes de pedir qualquer resposta, Josué, ele lembra o povo de tudo que Deus já tinha feito por eles. E quantas coisas o povo viveu desde que saiu do Egito. Quantas maravilhas o povo vivenciou desde o momento que foram libertos do Egito. Desde o chamado de Abraão, lá na libertação do Egito, ao cuidado no deserto, e até a conquista da terra prometida.
E é como se ele dissesse para o povo: olha, tudo que Deus fez por vocês, olha para lá, olha para trás e olha tudo o que o Senhor já realizou por vocês. E agora, com base nisso, escolham, tome um posicionamento. E então vem aquela frase conhecida, né, que a gente gosta de colocar em quadros, em postagens, em paredes da nossa casa, para carregar um peso enorme, né? Que está descrito lá em Josué 24:15: escolham hoje a quem vocês vão servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, essa é uma palavra direta, é uma convocação. Então ele diz, né, escolham hoje a quem vocês vão servir. Então olha o posicionamento de Josué na sua mensagem para com o povo. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, porque a fé de verdade, ela é feita não somente por momentos, mas também por lembranças, que geram em nós, por muitas vezes, respostas renovadas na nossa mente, no nosso coração. E talvez hoje seja exatamente o dia em que Deus te chama e nos chama para escolher de novo. Por quê? Porque a fé qual nós temos e cremos e exercemos, precisa de uma escolha consciente a respeito de tudo aquilo que o Senhor tem escancarado na nossa frente e tem colocado na nossa frente. E lá em Josué 24, verso 14 e 15, para quem está com a Bíblia aberta, se quiser mantenha a sua Bíblia aberta em Josué capítulo 24, diz: agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Então Josué, ele não fala com quem não conhece Deus. Ele está falando com um povo que viu o mar se abrir, o maná cair do céu, os muros de Jericó ruírem. Josué, ele está direcionando a palavra a um povo escolhido, a um povo pertencente ao Senhor. Mas mesmo assim, eles precisavam decidir naquele momento algo. E sabe o que isso nos ensina? Sabe qual que é a didática de tudo isso? Não basta apenas termos experiências com Deus. É preciso ter compromisso com Deus. Aquele povo tinha experiências com Deus. E olha as experiências que eles tiveram. Por muitas vezes estamos vivendo mais pelas experiências que vivemos do que pelo compromisso que temos com o nosso Deus. E a fé, irmãos, que sobrevive ao tempo, à história, é aquela que escolhe todos os dias continuar servindo. E Josué é direto, né? Joguem fora os outros deuses. Então ele está dizendo, não basta dizer sim a Deus, tem que dizer não ao resto. Então a pergunta que fica é: o que ainda está ocupando na nossa vida o altar
no altar do seu coração, que é pertencente somente a Deus. Levantamos ídolos e ídolos e ídolos na nossa vida. E a escolha, irmãos, ela é pessoal. A escolha ela é completamente pessoal, mas ela nunca vai ser privada. Porque lá no verso 15, Josué, ele é enfático quando ele diz: mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele não está apenas assumindo um compromisso pessoal naquele momento. E ele fala com muita convicção, irmãos: mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele está declarando algo muito maior, que a fé que havia no coração e na vida dele transbordava além daquilo que ele tinha pessoalmente falando. Ele poderia falar somente sobre ele. Eu vou servir ao Senhor. Então ele assume uma responsabilidade naquele momento, porque ele sabe que quem realmente serve ao Senhor, inevitavelmente influencia o ambiente que vive, e ele servia ao Senhor. Josué era um homem que servia ao Senhor, que vivia por aquilo que o Senhor colocava em suas mãos, e ele com certeza era uma referência para a sua própria casa, para a sua própria família. Então o cara pegar e bater no peito e dizer: eu e a minha casa iremos servir ao Senhor, tem que ter muita convicção, porque ele assuma uma responsabilidade perante o povo. Ele sabe que quem ele realmente serve, ele conhece quem ele realmente serve, e inevitavelmente o ambiente que ele vive há de ser junto com ele. E fé, irmãos, e fé é algo que, quando é real na nossa vida, reverbera, alcança, encontra. As pessoas, elas olham para nós, nós não precisamos declarar ou falar nada, as pessoas, elas enxergam, ela alcança, ela transforma o tom da casa, o jeito de lidar com o outro, a forma como tomamos decisões, transforma tudo, porque ela se torna visível. E com toda certeza, as pessoas olhavam para Josué e enxergavam algo de diferente. Como precisam olhar para nós e enxergar algo de diferente, porque a fé, ela respira no nosso cotidiano. E isso é profundamente contracultural, porque o que se prega muito por aí hoje, irmãos, é uma fé introspectiva, solitária, quase egoísta. As pessoas estão pensando somente em si mesmas, a minha caminhada com Deus, o meu tempo com Deus, o meu chamado, o meu processo. Mas Josué, irmãos, ele não estava preocupado somente com o seu processo, com o seu tempo de caminhada com Deus, porque a vida que ele tinha e vivia reverberava. Então a gente tem que largar de viver uma vida no singular, onde tudo é isolado, e viver uma vida como Josué, que nos mostra algo muito mais bíblico,
é a fé autêntica, vivida dentro da sua própria casa. Uma fé autêntica tem cheiro de casa, tem som de convivência, tem marcas de comunhão. E agora, irmãos, presta atenção, isso não significa que todo mundo da sua casa vai se converter. Não significa que a sua família inteira vai seguir os seus passos espirituais como você gostaria. Mas significa que a sua postura diante do Deus eterno vai deixar marcas. Vai deixar marcas. Sua vida vira uma espécie de altar aceso, que ilumina quem está perto, que aquece os frios, e que às vezes incomoda quem vive nas sombras. Não tem como, irmãos, um homem ou uma mulher com a vida dedicada ao Senhor, testemunhando dessa palavra no seu dia a dia, não gerar marcas em outras pessoas. Então deixa eu te fazer uma pergunta simples e direta, irmãos. Se alguém morasse com você por 7 dias, vou aumentar um pouco mais. Se uma pessoa morasse com você 1 mês, dentro da sua casa, sem ouvir uma pregação sua, sem ir no culto com você, sem que você cite o nome de Deus para ela, sem sequer você falar assim, ó, vem cá, deixa eu só falar um pouquinho daquele Deus que eu acredito. Será que essa pessoa perceberia o Senhor na sua vida? Então essa é a questão, irmãos, não basta dizer que é cristão. Não basta dizer que é cristão, não basta carregar um nome, é preciso carregar presença. É preciso carregar presença, e uma presença que aponta para algo maior e melhor, para que alguém maior que você possa ser revelado, e esse alguém é o próprio Deus. Uma vida que testemunha, às vezes no silêncio, influencia pela coerência, influencia pela coerência e provoca no outro uma sede de Deus, que às vezes você não vai entender como essa sede chegou naquela pessoa, e provoca essa sede de Deus, só por você existir ali do lado dela. E é muito importante, irmãos, a gente ter essa sensibilidade de carregar um testemunho vivo, que às vezes eu não preciso expressar com meus lábios, mas com as minhas ações, com as minhas atitudes, com a minha vida, às vezes um outro pode ser alcançado pelo esse evangelho. Aí com propriedade eu vou poder dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque eu tenho certeza que aqueles que convivem comigo, veem o Senhor revelado em mim. E Josué, nessa passagem aqui, você pega aqui do verso 16 ao 20, ele
dá um tom de desconfiar da resposta fácil, quando eles dizem ali, nós deveríamos também, como está ali no verso 19, né? Vocês não têm condições de servir ao Senhor, Ele é Deus santo e Deus zeloso, não tolerará a rebelião e o pecado de vocês. Então ele vem com uma resposta forte para o povo ali, né? Porque logo após o povo ele responder com entusiasmo, de longe nós vamos abandonar o Senhor, cheios de promessas, nós não vamos abandonar o nosso Deus para servir outros deuses. E ele desconfia, ele ora e diz, vocês não têm condições de servir ao Senhor. E olha que é o povo que saiu do Egito e viveu tudo que viveu. Ele é Deus santo e zeloso, não tolerará a rebelião e o pecado de vocês. E isso é forte, irmãos. Josué ele desconfia do sim fácil da decisão emocionada do povo. E com isso, ele ensina algo muito precioso para todos nós. Então, uma fé, irmãos, que não reconhece a sua própria fragilidade, está fadada completamente à hipocrisia. Porque somos frágeis. Somos homens e mulheres frágeis. Porque muitos querem seguir a Deus, mas poucos param para perguntar o que isso exige. E servir ao Senhor, irmãos, não é manter uma agenda religiosa, não é frequentar cultos de domingo, ou pequenos grupos, ou estudos, ou fazer cursos de teologia, mas é morrer para os nossos ídolos. É morrer para os nossos ídolos. E aqui, irmãos, não estamos falando de estátuas ou de imagens, estamos falando das nossas afeições. E Agostinho, ele dizia que o pecado não é só fazer o que é errado, mas é amar na ordem errada. E Agostinho, ele enfatiza muito essa questão. Terminei de ler um livro dele agora, que a gente tem até trabalhado muito lá no Guide com a Ari. E Agostinho é um cara que ele teve uma vida assim, né, de testemunho rasgado, até que a vida dele de fato estava colocada ali no propósito a qual Deus tinha para ele. E quando o Agostinho diz que o pecado não é só fazer o que é errado, mas é amar na ordem errada, ele está dizendo que quando nós amamos mais a nossa reputação, ou quando você ama mais a sua reputação do que a glória de Deus, tem algo de errado. E às vezes você está amando mais a sua reputação do que qualquer outra coisa. Quando você está amando mais a sua agenda do que a presença de Deus, mais o seu conforto do que a vontade de Deus, você está servindo a um ídolo, quando coloca as coisas na ordem errada. E Josué diz, joguem fora esses deuses. Então olha para dentro do seu coração, pergunta para você mesmo, o que eu tenho ordenado de forma equivocada à frente daquilo que é a prioridade da minha vida, o meu Senhor? E Ele está dizendo, chega de conviver com aquilo que divide o seu coração. Chega, joguem fora esses deuses.
Aí a gente vem aqui para o Novo Testamento. E no Novo Testamento, irmãos, Jesus ele nos chama não apenas a escolher, mas a permanecer. Em João 15, verso 4, 8, Jesus nos diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, deve permanecer na videira. E o que isso tem a ver com Josué? Tudo. Tudo, porque Josué nos chama, porque Josué pega e chama o povo a decidir. Josué está chamando o povo a decidir, mas Jesus, ele está nos trazendo outro rolê aqui. Ele está nos lembrando que essa decisão precisa ser mantida. Enquanto Josué chama o povo a decidir, Jesus ele nos lembra que essa decisão ela precisa ser mantida. É permanecer. E permanecer é mais difícil que começar. Permanecer é muito mais difícil do que começar, do que dar um start, do que iniciar. E é isso que a gente não entende. E é isso que a gente não consegue compreender muitas das vezes, porque há quem viva de decisões, mas não de permanência, porque é muito mais fácil você falar assim: eu decido, a partir de agora, viver de uma forma mais plena, de uma forma contínua. Agora, você permanecer naquilo que você já disse, às vezes lá atrás, é muito mais difícil do compromisso que você fez com o próprio Deus, que ninguém te obrigou a fazer, que ninguém te amarrou, te chicoteou, falou assim: abra tua boca e se comprometa. E às vezes a gente vive de eventos, mas não de relacionamentos. A gente vive por momentos e não de intensidade naquilo que o Enoque falou aqui na última música. E Jesus está dizendo: não basta ter me escolhido uma vez, continue em mim. E esse continuar vai gerar fruto. Ele gera fruto, e o fruto não é resultado de uma alta performance, mas é de permanência, porque permanecemos nele, e para que a gente possa permanecer nele, a gente precisa, fazer o quê? Renovar as nossas escolhas, juntos, como corpo, como família, como está descrito em Hebreus capítulo 10, verso 23 e 25, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Presta atenção, irmãos, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Então esse texto, ele logo vem para nos trazer um entendimento de que o autor ali de Hebreus quer nos lembrar que temos acesso à esperança de Deus e à presença de Deus, porque temos hoje um acesso direto a Ele, porque hoje nos é permitido termos acesso à presença de Deus por meio do sangue de Jesus, que é o nosso sumo sacerdote perfeito. E como base nessa verdade, ele nos convida a 3 respostas práticas, e uma delas é: apeguemo-nos com firmeza à esperança.
apeguemo-nos com firmeza à esperança. Isso quer dizer, permaneçam firmes na fé. Amém? Permaneçam firmes na fé. Não porque vocês são fortes, irmãos, não porque vocês são autossuficientes, mas por aquele que prometeu e é fiel. Deus é fiel acima de todas as coisas, eu sei. Você sabe cantar essa, né? Eu sei que você sabe. Então isso quer dizer, permaneçam firmes na fé. Nossa perseverança, irmãos, precisa, de fato, estar pautada no Senhor, porque ela não é construída na força da nossa escolha, na força daquilo que nós podemos fazer, mas é pela fidelidade de Deus que nos sustenta. Então a nossa perseverança, ela está completamente em Deus, pois somos chamados a responder a qualquer coisa, é com firmeza, é com constância, é com dependência completa do Senhor. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos. Aí ele continua: consideremos uns aos outros para incentivarmos. Então não deixemos de nos reunir, irmãos, porque o texto mostra que a perseverança não acontece no isolamento. Não adianta você achar que você vai conseguir perseverar se isolando, sozinho. Muito difícil. A fé se fortalece na comunhão, é na mutualidade, é no encorajamento mútuo. A igreja não é uma plateia. Às vezes a gente vem para o culto, senta, assiste uma banda, vem um pregador, como se fosse uma plateia. Isso não é uma plateia. Você não faz parte de uma plateia aqui neste lugar. Isso é uma comunidade. É um corpo, é uma família, bem ajustada. Cada culto que nós participamos é um lembrete, porque aquele que prometeu é fiel. Toda vez que a gente se reúne, a gente precisa se lembrar, aquele que prometeu é fiel, e cada irmão e irmã que comunga com você, precisa continuar firme, mesmo sofrendo, porque quando tiver difícil para minha irmã ou para o meu irmão, eu vou estar ali por ele e por ela, perseverando, vivendo, colocando a vida. E toda vez que você olha para o lado e vê alguém ali lutando, e a gente vê o tempo todo, a gente vai olhar para as pessoas e ver elas lutando, porém perseverando. As lutas não deixarão de existir, as dificuldades não deixarão de existir, porém estaremos aqui o tempo todo perseverando, um com os outros, um pelos outros. E isso nos encoraja a estar, a ser, a fazer. Porque a fé ela não se copia, mas a perseverança se testemunha. Então a comunidade de fé, irmãos, é o lugar onde Deus nos sustenta por meio da fidelidade uns com os outros. E tudo isso se torna ainda mais urgente, como o texto diz, né? À medida que o dia se aproxima.
Então, irmãos, escolha de novo com uma consciência de temor e com fé, porque Josué reuniu o povo não para entreter, não para chamar atenção, não para inspirar momentaneamente, mas para confrontar. E quando você for confrontado, preste atenção. Preste atenção. Porque às vezes o confronto ele chega e a gente quer ignorá-lo. E às vezes Deus está colocando pessoas para confrontá-los, para nos trazer a sanidade a respeito de algo que o próprio Deus quer falar conosco. Para acordar a nossa consciência adormecida, para lembrar das suas promessas, porque ali naquele momento Josué teve que confrontar para lembrar Israel a respeito de tudo aquilo que era necessário para andar com Deus, e isso exige decisão, exclusividade, reverência. E hoje, de alguma forma, irmãos, precisamos fazer o mesmo, porque a palavra foi aberta, a aliança foi lembrada, e agora a pergunta que vem: a quem você tem servido? A quem você tem servido? Não diga ao Senhor se no fundo do seu coração, o seu tempo, os seus recursos, a sua energia, os seus sonhos, de verdade têm sido entregue a outros deuses, ainda que bem maquiados. Mas se hoje, com clareza, com temor no coração, com humildade diante da graça que é estendida a cada um de nós, se você quiser fazer como Josué e dizer, mesmo que outros voltem atrás, mesmo que os ídolos apareçam mais fáceis, mesmo que o mundo diga que isso é loucura, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mesmo que o mundo diga ao contrário, que eu preciso fazer o contrário, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então diga isso com uma inteireza de coração, com seu coração cheio de certeza, não por emoção, mas por convicção. E diga de novo amanhã e nos dias que virão. Se lembre disso todos os dias. No dia que a sua fé pesar, se lembre disso. É uma jornada contínua. E o cristão maduro não é aquele que nunca vai cair, é aquele que levanta. É aquele que levanta, que volta, que escolhe de novo caminhar com aquele que nunca deixou de nos sustentar, que nunca nos abandonou. E essa é a beleza da perseverança dos santos. Essa é a beleza da perseverança dos santos. Não é a nossa firmeza, o nosso punho, o nosso braço que vai garantir alguma coisa. É a fidelidade do próprio Deus que nos mantém e nos chama a responder com uma fé completamente viva. Uma fé humilde e uma fé perseverante. Então escolha, irmãos, escolha com uma consciência de que Ele te escolheu primeiro. Ele te escolheu primeiro. Escolha sabendo que você só pode porque Ele te chamou da morte para a vida. É pela graça. E no final de tudo isso, é para a glória dEle. É para a glória dEle. A banda pode subir, vocês podem ficar de pé.
Feche os teus olhos aí no seu lugar. Olha para dentro do teu coração. Avalia aí a sua vida. Vê de que de fato você tem colocado como prioridade, os ídolos que você tem colocado aí no seu coração, na sua vida, os ídolos que você tem levantado. Coloca tudo isso no lugar. Bota Deus no lugar que é dele na sua vida. O Senhor um lugar que é totalmente dele na sua vida. Persevere, que o Espírito Santo de Deus, que é fiel, que é bom, que é gracioso, possa estar em todo momento nos tirando da nossa zona de conforto, nos mostrando que de verdade é possível sim viver uma vida como aquela que foi vivida pelo próprio Cristo, que veio como homem e como homem viveu, para nos mostrar que é possível. É isso, Senhor, nós queremos perseverar em tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, em nossas vidas, como igreja, como família, Pai. Que sejamos testemunhos vivos, Pai, daquilo que o Senhor tem nos entregado. Que às vezes as pessoas possam olhar para nós, Pai, e simplesmente olhar e ver, Pai, de fato, homens e mulheres que perseveram naquilo que o Senhor tem entregado e colocado. Que as nossas vidas, Senhor Deus, sejam completamente a Tua palavra, Pai, sendo transmitida como cartas vivas. Que a Tua palavra, Senhor Deus, em nossas ações possa ser transmitida, através das nossas palavras, daquilo que somos, fazemos e realizamos, Senhor Deus. Que o Senhor seja glorificado. E que tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem colocado ao nosso redor, possa ser de fato moldado segundo aquilo que o Senhor tem planejado desde a eternidade, Pai. Esse é o nosso desejo, Deus, em nome de Jesus. E eu te louvo, Pai, com toda a certeza do que o Senhor tem realizado no nosso meio, com toda a certeza daquilo que o Senhor há de fazer, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, bênção.